Tava relaxando, Watson. Relaxando. Se, Olha, se Matheus quer relaxar, entra na segunda-feira. difícil. Começou a gravação. Tá. E aí? Vou fazer por aqui mesmo. Tamanho só. Teams, Microsoft Teams. Só botar aqui para olhar. Pronto. Então, gente, é o que dá para nós fazermos hoje, né? Pronto. Esse aí é meu quadro de hoje. E a gente vai começar aí a falar sobre ele mesmo, esse abençadinho. Pode ser? O som tá girando para vocês ou tá normal? Tá normal. Beleza. Normal, paradinho. Entendi. Então vamos lá. Ó. Esse é o nosso último assunto do ano e está relacionado com cálculo estequiométrico. Espera aí que eu acho que esse som está girando bem aqui. Aí. Tararara. Pronto, era esse aqui que tá fazendo o som girar. Pronto. Então eu acredito que dá para todo mundo ver aí e entender o que está escrito. Então, nosso último assunto do ano, essa parte de cálculo estequiométrico. E esses cálculos estequiométricos eles são divididos em dois casos. O primeiro caso é chamado de caso geral ou casos gerais. O segundo caso é chamado de casos específicos ou casos especiais. Tá. Qual a diferença entre um caso específico e um caso geral? Só uma. Num caso geral, você faz uma regra de 3. Em um caso específico, você faz mais de uma regra de 3. Então, os passos para que você possa resolver um cálculo estequiométrico de caso geral é o mesmo do caso específico. Só que no caso específico, você faz uma regra de 3 a mais. Só isso. Tranquilo? Então, ó, esses casos gerais, para a sua resolução, é necessário seguir os seguintes passos. O primeiro passo é montar a reação. Depois que você monta a reação, você vai para o segundo passo, que é balancear a reação. E depois, por fim, né, o terceiro passo, você vai efetuar a relação, né, determinar a relação e fazer a regra de 3. Watson, todo cálculo estequiométrico se resolve com regra de 3? Sim. Tá bom? Todo. Então, é um assunto que a sua metodologia de resolução, ela é fácil. Montou a reação, balanceou, efetuou uma ou duas ou três regras de 3 e acabou. Tranquilo? Só que é o seguinte, os conceitos básicos para você realizar a regra de 3 é que são eles, porque você tem que conhecer as reações, tem que saber balancear e tem que saber correlacionar os valores corretamente, tá bom? Tem duas turmas que estavam aqui que estavam aqui mês passado, semana passada, que já viram essa parte dos conceitos básicos. Mas como não teve aula para o remoto no sábado, então não deu para eu falar dos conceitos básicos. Então, para quem já viu essa partezinha de conceitos básicos, só usa para relembrar. Quem não viu, presta atenção para relembrar.
Então, ó, gente, os conceitos básicos, o primeiro passo é o de massa atômica, tá? A massa atômica, ela é relativa a 1/12 da massa do carbono, da massa do isótopo do carbono, 12, certo? Então, você tem o carbono de massa 12, fatia ele em várias partes, 12, né, na verdade, e cada parte eu vou chamar de 1U. Esse 1U pode ser chamado de uma unidade ou uma unidade de massa atômica, tá certo? E a massa atômica dos demais elementos, ela é baseada nessa massa do carbono. E esse valor ele pode ser relacionado com quantidade de matéria, mol. Então, se eu tenho essa unidade de massa, eu posso pegar e relacioná-la com o número de mols. Aqui eu coloquei alguns exemplos, olha. Hidrogênio tem massa 1U. Esse 1U significa 1 grama por mol. Carbono 12 tem 12U. Então, a massa molar dele vai ficar 12 gramas por mol. O cloro, 37, fica 37U. Então, é 37 gramas por mol. Apesar desse valor ser numericamente igual, ele não quer dizer a mesma coisa, tá? Como assim, Watson? Por exemplo, se eu falo 12 gramas, estou dizendo sobre massa. Se eu falar 12 ml, estou falando de volume. Então, apesar de ter mesmo valor, 12 gramas e 12 ml, eles não significam a mesma coisa. Tranquiliza até aí? Sim. Beleza. Aí depois eu diminuo o quadro para vocês tirarem um print, tá? Tá certo. Ó, como eu posso relacionar a quantidade em grama com o número de mols, então eu posso determinar o que nós chamamos de número de mols, que é dado por N. Então, esse número de mols nada mais é do que a massa em grama dividido pela massa molar. Tudo bem? E essa grandeza, o mol, né? Ela pode ser relacionada com a constante de Avogadro, tá? O que é essa grandeza? É que este 1 mol está relacionado com 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades químicas. Tá, falou, professor? 0,6.022 vezes 10 a 23. Eu posso aproximar esse número? De forma geral, quando as questões elas não dão o valor da constante de Avogadro, você aproxima para 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Hoje nós vamos fazer um exemplo desse tipo de situação. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Sem dúvidas, por favor. Peraí. Deixa eu ver uma coisa. Só um minuto. De Avogadro. Beleza. Voltei. Pronto. Watson, o que são essas entidades químicas? É o seguinte, que 1 mol de qualquer coisa equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23. Pode ser átomos. 6,022 vezes 10 elevado a 23, moléculas. 6,022 vezes 10 elevado a 23, íons. 6,022 vezes 10 elevado a 23, elétrons. Então, este mol eu posso relacionar com qualquer entidade química. Meu Deus, está demais.
entidades químicas. Então, Watson, como é que eu vou saber qual entidade química o abençoado está relacionado? Simples. A questão vai te dizer. Olha aqui, ó. Por exemplo, 23 o sódio. Então, a massa molar dele é 23U, que significa 23 gramas por mol. Então, aqui é possuem, tem? Aqui tem possuem, é possuem. Então, o que isso quer dizer? Que em 23 gramas de sódio, possui 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio. Porque nós só estamos falando do Na. Já aqui, o gás hidrogênio. Então, o hidrogênio tem massa 1. 1 mais 1, 2. Certo? Então, o que isso quer dizer? Que 2 gramas de gás hidrogênio possui 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Porque agora eu não estou falando só de átomos. Eu estou falando das moléculas do gás hidrogênio. Tá? E aqui, gente, para vocês resolverem. Tá bom? Qual o número de moléculas, quantas moléculas, estão contidas em 49 gramas de ácido sulfúrico? Vai, 1 minutinho e meio para vocês responderem. Responderam? Opa. Deixa eu ver, Andrezinho. Isso. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, o primeiro passo é descobrir a massa molar do ácido sulfúrico. H2SO4. Então, você tem 2 hidrogênios na molécula, vezes 1, que é a massa, vai dar 2U. O enxofre tem U, vezes 32, dá 32U. O oxigênio, 4 vezes 16, dá 64. Então, no total, tem 98U. Se você tem 98U, você tem 98 gramas por mol. Então, isso quer dizer que 98 gramas é 1 mol. Então, 49 gramas, que é o que a questão quer, tem X mols. E aí vai dar meio mol. Mas se 1 mol está para 6,022 vezes 10 elevado a 23, então meio mol está para Y. Aí, fazendo a regra de 3, nós descobrimos que tem 3,011 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquileza. Beleza. Agora, gente, vamos resolver outras questões, tá? Porque como já estava tudo copiado. Ah, vocês querem tirar print do quadro? Deixa só liberado aí o quadro pra gente tirar o print. Tá. Vou compartilhar aqui para a gente tirar o print. Tá. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Pronto.
Eita, hoje tá ruim, viu? Valeu, André. Beleza. Todo mundo tá tranquilo? Vamos lá. Tarará, tarará, tarará. Onde é que eu... Ah, peraí que eu tenho que autorizar para eu compartilhar aqui no celular. Tornar apresentador. Pronto, agora eu sou um apresentador. Ah. Vocês estão vendo aí, gente? A A questão. página do Google, sim. Isso. Pois vamos lá. Então eu quero que vocês resolvam aí. Melhorou? Melhorou? Pronto. Então podem resolver. Agora o resto da aula é só resolução de questão. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Se você não estiver entendendo o que a questão está pedindo, pergunte. Professor, nesse simulado do bloco vai cair o quê? Duas. Eu acho que eu vou colocar de agosto para cá. Que é o que eu vou fazer, né? Armaria, Watson. É pouco assunto, Não pai. faço negócio desse não, professor. É só hibridação, geometria e radioatividade. Letra E. Letra E. Bom. É pouco assunto, mas não o mínimo. Alguém achou essa mesma resposta? Achou? Bora lá. Dá um jeito aqui. A gente se vira nos 30. Eu vou escrever com esse mesmo. Tá, vamos lá. Tem a função de texto, tio. Não, mas eu vou escrever, vai desenhar. Ele fala que a massa do sódio é 24U. Então aqui você tem... Eu pensei que ia sair pior. 24U. Tranquileza? Que isso, professor? Você tem talento. Ave Maria. Tá, 24U. Aí ele tá perguntando o quê? Qual é a massa, né? De um átomo, é isso? Exato. Beleza. Ah, aqui é tranquilo. Se nós temos 24 gramas... Opa. Para 6 às 10 de 10 até 23. 24U é a mesma coisa de 24 gramas. Está para 1 mol. E 1 mol está para 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, porque ele está falando só do sódio.
Então, um átomos, um tomos, tem quanto de massa? I don't know. Vamos nos divertir. Quanto à interrogação? 24 gramas vezes um átomo dividido por 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Beleza. E aí a gente pega, corta átomo com átomo. Aí 24 com 6 dá 4, né? Até onde eu saiba, né? 4 vezes 10 elevado a menos 23 sobrou o quê? Gramas. E aí nós achamos nosso resultado. Alguma Dalbit? Nenhuma. Don'ts. Vamos lá para outra. Aí. Façam aí. Eu vou de A. Vai de A. Rapaz, o André tá ligeiro, viu? Tá, hoje ele tá agoniadinho do Luísio. Professor, acho que letra A. Você também achou a letra A? Beleza, beleza. É letra A mesmo. Tá. Considere um copo com 180 ml de água. Determine respectivamente o número de mol de moléculas, o número de moléculas e o número total de átomos. Tá, bora lá. Aí eu só apago tudo, né? Para apagar aqui, como é que eu faço para botar, gente, a nova? Se quiser, você pode colocar selecionar. Aí você puxa tudo e aperta Ctrl X. Alt mais F4. Obrigado. Você é um príncipe. Eu só esqueci do print, mas ok. Ô, pera. Vai. Pronto. Pronto. Aí eu tenho que fazer tudo de novo. Não é rápido. Teu amor me envolve. Teu amor. Tá, vamos lá. Gente, ó. Então, o volume... Ixi, não. Vou deixar um pouco... vou deixar um pouco mais grosso. O volume tem 180 ml de água. Mas como a densidade da água é 1 grama por ml, então ali estão contidos 180 gramas de água. Tá? Primeiro passo, o número de mols que ele pediu. É a massa sobre a massa molar. Quem é a massa que está dando? 180 gramas. Quem é a massa molar? Gente, a água é H2O. Então, 2 vezes 1 do hidrogênio dá 2.
16 vezes 1 do oxigênio dá 16. Então, aqui nós temos 18U. Então, aqui vai ficar 18 gramas por mol. Corta grama com grama, corta 18 com 18, sobra 1, deu 10. Então, nós temos 10 moletas. Aí ele pede o número de moléculas, né? O número de moléculas, se um mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, então 10 mols tem X. E aí X vai dar 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Aí ele pede quantos átomos? Vamos lá. Se uma molécula tem 3 átomos, então 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas tem quantos átomos? Então 3, 2 é 18. 18 é 1,25 átomos. E, professor, é 10 elevado a 24 ali. Aonde? Que? É porque aí embaixo eu tinha botado 10 elevado a 23, 24. Ah, desculpa. Mas consegui entender? Deu para entender. Tá. Tá bom. Bora lá se divertir. Tirou o print? Sim. Tá. André, eu quero que você tire também o print das questões, tá? Aí eu vou voltar para você ver, tá? Aqui, ó. Primeira questão. Tudo bem? Tudo. Segunda. Vou botar a terceira aí para vocês. Vou diminuir aqui um pouco o zoom, porque senão não vai caber toda. Ah, tá, mas ficou muito pequena para vocês aí? Dá para ler? Tá dando para ler. Pronto. Pois aí. Essa aí vai demorar um pouquinho mais, né? Porque é de análise. Pode fazer. Já conseguiram? Calma aí, professor, rapidinho.
Eu tô meio em dúvida nessa. Beleza, perfeito. Vamos lá? Então a gente já pode discutir? Podemos. Beleza. Tá, ele fala o seguinte: os microprocessadores atuais são muito pequenos e substituíram enorme placa contendo inúmeras válvulas. Eles são organizados de forma que apresentem determinadas respostas ao serem percorridos por um impulso elétrico. Só é possível a construção de dispositivos tão pequenos devido ao diminuto tamanho dos átomos, sendo estes muito pequenos e impossíveis contá-los. A constante de Avogadro, e não é número de Avogadro, permite que se calcule o número de entidades, átomos, moléculas, formas unitárias, que foi o que a gente viu hoje, né? Presente em uma dada amostra de substância. O valor dessa constante, medida experimentalmente, é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Com relação ao assunto, julgue os itens. Tá, vamos julgar os itens com função. Tá aqui. Ah, dá para aumentar mais um pouquinho. Pronto. Beleza. Primeiro aí. A constante de Avogadro é uma grandeza, sendo, portanto, um número multiplicado por uma unidade de medida. E aí, gente, como é? Verdadeiro ou falso? Mol não seria basicamente a constante de Avogadro? É, ela não é uma grandeza, tá? Certo? Grandeza é força, entendeu? Isso aí não é uma grandeza, ela é uma constante, tá bom? 2. A constante de Avogadro pode ser uma grandeza determinada experimentalmente, por ter seu valor alterado em função do avanço tecnológico. Gente, isso aí está errado de tantas maneiras possíveis e imagináveis. Como é que o cara fala bem que a constante de Avogadro, e aqui, pode ter seu valor alterado? Meio complicado. O significado da palavra constante olhou assim para ele e falou assim: eu sou uma piada para você? Tipo isso. E aqui ele fala: massas iguais de diferentes elementos químicos contêm o mesmo número de átomos? Não, né? Note. Aqui, o que que você tem que observar? É o seguinte. Se eu falo... opa. Eu vou botar mais fininho. Por exemplo, a gente fala 23 gramas de sódio. Tem 1 mol. Então, aqui tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se a gente vem para, sei lá, 12 gramas de carbono, tem 1 mol. E 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, ó, 23, 12 são massas diferentes, só que contêm o mesmo número de átomos. Mas por que, professor? Porque todos eles contêm o mesmo número de mols. Então, o que determina a quantidade de átomos, moléculas e íons é em função ao número de mols. Número de mol igual, aí número de... vou botar átomos aqui, mas é entidades. Igual. Se você tem massas diferentes, eles podem ter número de átomos diferentes.
Beleza? É isso aí que a questão está falando lá. Aí a quarta. Entre os elementos químicos, o único que, em princípio, não esteja sujeito à variação da massa atômica é o isótopo do carbono de massa 12U. E aí? Bom, ele foi utilizado para tirar a medida do 12U, né? Então, é a 12ª, a unidade de massa atômica é a 12ª unidade da massa dele, então... Então o que ele está dizendo, ó? O único que não pode estar sujeito à variação de massa atômica é o isótopo. Os outros estão sujeitos? Não. Por quê? O carbono, cara, é o que foi utilizado para a medida. Então, os outros só vão mudar se mudar o do carbono. Se o do carbono continuar do jeito que está, então os outros também não vão ter nenhuma mudança. Mas então não tem nenhuma verdadeira? Não. Ah, então tá tudo errado, deu 0. A última aqui, ó. A última para a gente se divertir de montão. Ei, professor, rapidão, Oi. rapidão. O senhor pode explicar o item 4 de novo ali, dessa última questão? Eu não entendi direito. Posso, assim, ó. Que ele está falando, vamos lá. Ó, entre os elementos químicos, espera bem aí, que eu vou fazer uma coisa divertida. Que eu sou muito inteligente. Se eu achar, achei. Cala a boca. Eu não quero salvar. Não, obrigado. Tá. Então vamos lá. Então, tô procurando isso aqui. Microfone, André Luiz. Como é? O microfone do André tá ligado. Tá. André, sai da tua serralheria, cara. Que isso, Watson? Calma. Eu queria. Tô brincando, Andrezão. Olha aí. Melhor assim, Trabalhando na né? metalúrgica, ele Melhor assim, né, gente? Ó, vamos lá. Ele fala o seguinte: entre os elementos químicos, o único, em princípio, que não está sujeito a uma variação de massa atômica é o isótopo do carbono de massa 12. Então, vamos lá. Cara, na verdade, nenhum está. Mas como? Opa. Como ele utilizou o carbono 12 para fazer a medida de todos os outros elementos, ele pegou este carbono e dividiu 1 sobre 12avos dele, que é o que ele chamou de 1U. Então, a massa de todos os elementos está relacionada com ele. Por exemplo, diz aí um elemento qualquer. O nitrogênio. Césio. 14. Eita, Nossa. porra. Bora, Césio. E qual? Bário. O bário. Ramon. Vamos lá. Eu vou pegar o isótopo do bário mais estável, tá? Tá, vamos lá. O que que essa massazinha quer dizer aqui do 14? Isso aqui é 14 vezes 1 sobre 12avos do carbono. Isso aqui é 137 vezes 1 sobre 12avos do carbono. Isso aqui é 139 vezes
1/12 do carbono. Tranquilo? Então, amados, aqui eu não posso alterar nenhum. Por quê? Para que eu altere todos os outros, só existe um jeito. A massa deles. Para alterar, eu sou obrigado a alterar a massa do carbono. Então, se altera a do carbono, todos os outros sofrerão alteração. Espera aí, é isso que ele está dizendo, né, na alternativa? É isso aqui é verdadeiro, ó. É justamente isso que ele quer dizer. Eu pensei que ele estava dizendo outra coisa. Isso aqui é verdadeiro. Ah, bom. É verdadeiro. E eu escrevi, eu expliquei e concluí de uma maneira burra. Ô, jumento. Então, só o carbono 12 que eu não posso mudar. Porque se eu mudo o carbono 12, todos os outros vão mudar, porque justamente a massa deles está em função do carbono 12. Agora sim. Que gostosinho. Ai, tirou print, Andrezão? Mandei. Beleza, cara. Vamos se divertir, então. Pois então, galerinha, a gente fica por aqui. Mesmo. E só falta um minutinho. Muito obrigado.